Ernesto Teixeira, a voz da Gaviões da Fiel. Tá bom, meu nome é Ernesto Teixeira, eu sou intérprete, compositor, associado do Grêmio Gaviões da Fiel Torcida, força independente em prol do grande Corinthians. Tenho 61 anos, nasci em 1º de setembro, mesma data do aniversário do Corinthians. E atuo como intérprete na Gaviões há cerca de 40 anos. Eu cheguei na Gaviões no final dos anos 70 para acompanhar os jogos do Corinthians, como torcedor mesmo, né? Acompanhar os jogos aqui em São Paulo, no interior. E logo nesse início eu já me deparei com a atividade cultural que existia dentro do Gaviões, que era um bloco carnavalesco. A gente tinha um bloco que disputava a categoria Blocos Especiais aqui na cidade de São Paulo. Esse bloco aí participou por 13 vezes do concurso e ganhou 12. Então, nesses primeiros anos, que eu cheguei em 79, 80, eu conheci o bloco, mas ainda não participei dele, até pela idade. Porque eu cheguei aqui, eu tinha entre 13, 14, né? Ainda era menor de idade. E as atividades do bloco eram sempre no período noturno, normalmente aos sábados à noite. Quando eu já estava com 15 para 16, aí eu consegui a minha emancipação, vamos dizer assim, né? E me integrei ao bloco já participando como folião. Em 81 e 82 eu desfilei como passista, né? Com fantasia, tudo. Aí eu já tinha uma tendência a gostar de ritmo, ingressei também na bateria, onde eu saí em 83 e 84. E paralelamente a tudo isso, eu também já fui fazendo parte da ala de compositores, da ala musical, né? Melhor dizendo, porque nas caravanas, quando a gente acompanhava o Corinthians, a gente tinha o hábito de cantar não só durante o trajeto, como nos jogos, nos intervalos e durante os jogos, e a minha voz sempre se destacava. Então, nessa época, né, no começo aí dos anos 80, o Gaviões tinha como intérprete oficial o Armando da Mangueira, que é pai de um grande parceiro nosso, que hoje atua na Gaviões ainda, aliás, o maior vencedor do concurso de samba enredo, que é o Dr. José Rifai. Só que o Armando, ele era também o intérprete oficial da Nenê de Vila Matilde. Então, para atender as atividades e as necessidades do bloco, tinha às vezes que coincidir a agenda, e às vezes não coincidia. Então, eu fazia a abertura e segurava os ensaios, os eventos, até que o Armando chegasse. E assim foi até 1984. Assumindo o comando dos microfones. Em 84 a gente ainda era bloco. 84 foi quando eu passei a assumir o microfone da Gaviões, né, como bloco ainda especial, mas nessa de não ter alguém oficialmente para poder exercer a função, lembrando que em 83 e 84 o intérprete do bloco foi o Tobias da Vai Vai, que era da Vai Vai, mas na Vai Vai ele não tinha esse destaque e nem essa oportunidade de cantar como principal. Então ele veio obter essa oportunidade na Gaviões, através da visibilidade do Gaviões. A Vai Vai viu que ele tinha um talento e o requisitou, né, para ser o intérprete oficial do Vai Vai. Isso abriu essa lacuna, esse espaço para que eu me tornasse então o intérprete oficial. Isso em 1984. 85, meu primeiro desfile puxando o samba na Tiradentes, e aí foi, né? O Gaviões estão virando escola em 89, de 88 para 89. 89 foi o primeiro desfile como escola de samba. De bloco a escola de samba. Eu vou falar pela Gaviões porque eu não tenho noção de como é que participar da organização das outras, mas pra gente, eu posso afirmar que foi muito difícil, sim, né? A coisa da torcida, a torcida organizada, que aquém do Gaviões ser um bloco, e um bloco assim simpático, né? Como eu disse, na cidade de São Paulo, porque disputou 13 vezes, ganhou 12. Então, o bloco que ganhava o carnaval, no ano seguinte, ele fazia o encerramento do desfile de bloco, que coincidia com a abertura do carnaval das grandes escolas. Então, praticamente, o Gaviões fazia a abertura do carnaval de São Paulo. Então, a gente pegava aquela Avenida Tiradentes lotada, né? Obviamente, muitos torcedores do Corinthians, e quando a gente passava era aquela festa. Então, o pessoal já abraçava o bloco.
a gente era muito querido por todos. Foi o que forçou também uma situação para que a gente se transformasse em escola. Mas quando a gente se transformou em escola, alguma coisa aconteceu aí nessa passagem. Acho que as pessoas ficaram com um pouco de medo da gente dominar o carnaval como um todo, inclusive no segmento das escolas de samba. E aí a coisa não foi tão fácil, né? A gente teve alguns percalços, algumas situações difíceis, mas a gente acabou superando e hoje todo mundo convive em paz e o Gaviões é uma realidade no carnaval. A paixão pelo futebol influencia os jurados? A gente acho que pode fazer essa reflexão sim, né? Claro que é difícil acreditar que uma pessoa que se propõe a fazer um trabalho, né? Porque julgar um carnaval é um trabalho, como apitar um jogo de futebol é um trabalho, onde a pessoa está ali principalmente pelo, vamos dizer assim, pelo caráter dela, né? Pela história dela. Então fica meio assim, a pessoa vai se sujeitar apenas por causa da paixão clubística, tirar ponto de uma escola e colocar em outra, mas não é descartável, né? Cada um responde por si. Tem horas que parece que isso acontece dessa forma, tem horas que não. Hoje em dia, né, no julgamento atual do carnaval, é tudo muito técnico, se torna até um pouco mais difícil, mas não é impossível. Em 80, que foi o único ano que nós perdemos na disputa de bloco especial, nós ficamos em segundo lugar, porque nós tivemos uma nota, valia o máximo 5, nós tivemos uma nota 2 no quesito melodia do samba, e aí nós ficamos em segundo lugar, né? E isso veio a se repetir várias vezes como escola de samba, né? Posso citar um exemplo aqui, não atribuindo a essa questão clubística, porque às vezes existem até outros interesses, né, na manipulação de jogos de futebol, como um próprio resultado do carnaval, talvez dinheiro, talvez outros interesses, que você pode questionar o julgamento, não coincidir com a maneira como você enxerga o trabalho que foi feito, né? Isso vale para tudo na vida, mas tem muita coisa que fica no campo da suposição só, né? Como começa a ser criado um samba enredo? A escola se escolhe um tema, um enredo, que pode ser feito pelo carnavalesco, pode ser apresentado por uma pessoa, por um terceiro, né, por qualquer componente da escola. Definido isso, aí é feito um resumo desse enredo, que é a história num todo, é feita uma sinopse, e essa sinopse é distribuída aos interessados em participar do concurso de samba enredo. Aí é feito um concurso de música, né, com fases eliminatórias, onde cada qual apresenta o seu trabalho, e um corpo de jurados formado pelos membros da escola, de diversos departamentos, vão apurando semana a semana aquele que vai representar a escola no carnaval. Um enredo pode complicar a criação do samba? Não, da minha parte assim não, porque como eu gosto muito de carnaval, então seja lá qual o tema escolhido, eu sempre encaro como um desafio, como um aprendizado, que é isso que é o carnaval na verdade, né? Cada ano, quando você conta uma história, é uma nova cultura, são novas informações. Então, poderia falar que o ano passado, né, 2025, na verdade esse o ano passado, nós escolhemos no Gaviões falar de um tema afro, que pra gente era inédito na história do Gaviões, desde bloco e como escola. Então a gente usou muitas palavras de matrizes africanas, então a pronúncia é mais difícil, aquele conhecimento não é do nosso cotidiano, né? Então demandou um pouquinho mais de trabalho para poder realizar essa operação como um todo. Mas foi um desafio muito gratificante. No final deu tudo certo e a gente fez um grande desfile. É diferente compor para várias escolas? Eu posso falar da minha trajetória, né? Eu sempre optei por me dedicar praticamente exclusivamente a Gaviões da Fiel. É fato que um compositor ele tem capacidade de fazer um samba sobre qualquer tema, obviamente para qualquer entidade. Entendo eu que no segmento do carnaval, nessa coisa onde a gente fala de comunidade, onde a gente fala de pavilhão, a gente fala de bandeira, você tem que criar uma identidade. Quando você cria essa identidade, obviamente, como compositor, a sua música vai ter um diferencial,
né? Ela vai ter sempre uma pitadinha, um tempero linkado àquela sua paixão, àquele seu pavilhão. No mais, né, a gente poderia citar alguns exemplos, né, vamos dizer assim, um Caetano Veloso, um Chico Buarque. Esses caras fariam samba em qualquer agremiação, né, pelo histórico deles, pela capacidade deles. Mas ó, seriam boas músicas, mas se eles fossem concorrer lá com o Alvinho na Mangueira, com José Rifai aqui na Gaviões, em São Paulo, com Ideval, do Camisa Verde Branco, eu acho que a disputa ia ser ingrata. O compositor da escola ia levar vantagem. Há um outro Ernesto, longe da Gaviões? O Ernesto fora da Gaviões, né, tem inclusive o lado família, o lado profissional, além de cantar, aliás, esse trabalho a gente faz voluntariamente, né, todo esse tempo aqui no Gaviões. Eu tenho minha profissão, jornalista, trabalhei como auxiliar de redação, trabalhei como mensageiro, operador de telex, ou seja, trabalhei mais de 40 anos de carteira assinada. Hoje até estou aposentado em função disso, da idade e do tempo de serviço. Mas fora, a gente curte de tudo, que é o barato da vida, né? Minha praia, o que eu gosto é o carnaval, é o samba enredo. Mas eu gosto da música como um todo, porque a música é arte, a música é o alimento da alma. E nesse inteirinho, quando eu cheguei ao posto de intérprete da Gaviões, eu procurei adquirir algumas experiências que pudessem somar, onde eu pudesse melhorar o meu trabalho. Nesse sentido, eu fiz Universidade Livre de Música, onde eu cantei num coral chamado Lumiar Assembly, que era muito eclético. Então lá naquele coral tinha o quê? Tinha o roqueiro, tinha o pessoal das religiões de matrizes africanas, aí tinha o cara da sinfônica, da ópera, e a gente reunia todas essas experiências e trocava. Então a gente chegou uma vez que a gente cantou com um grupo chamado Madre Deus, que era um grupo muito famoso na Europa, que veio aqui fazer uma turnê no Brasil, e a gente esteve no Meliá Hotel, aqui na Marginal Pinheiros, para assistir e tal, e acabamos sendo convidados para cantar com eles, que era um orgulho, que é totalmente diferente da minha praia. Assim como a gente trouxe o Lumiar Assembly, né, o coral do maestro Teco Galati, para cantar junto com a Gaviões no Carnaval em 1996, um coral de mais de 20 vozes acompanhando a ala musical. Então é legal, né? Dentro e fora a gente sempre fala de carnaval, mas é legal curtir o baião, é legal curtir o chachado, é legal curtir o rock. Todas essas experiências somam. O samba enredo é a alma do desfile? É a alma do desfile, né? Eu sempre falo, às vezes as pessoas perguntam qual que é o quesito mais importante. Você começa a fazer um carnaval por exclusão. Se você tirar uma determinada ala, normal. Se você tirar ali a comissão de frente, normal. Se você tirar até a bateria, normal. Mas se você tirar a música, né? A música é a essência de tudo. Ela conduz, ela é o fio condutor de todas as outras partes. Uma boa música vai dar um bom ritmo, vai dar um bom desfile, vai dar um bom canto. Então a música é o essencial. O que a Gaviões faz pelas novas gerações? Boa pergunta, né? Aliás, as novas gerações, elas são o futuro, né, do carnaval, o futuro da própria entidade. Então a Gaviões, ela sempre primou muito por ter uma grande ala das crianças. E nesse primeiro momento ela sai ali como um foliãozinho ali brincando, mas obviamente ela vai se aprimorando ao longo dos anos. E hoje, no caso específico da Gaviões, a gente já tem muita gente que passou pelas crianças que hoje é diretor. Hoje está numa ala musical, hoje está em várias funções dentro da escola de samba. E a gente defende também, e a própria Liga das Escolas de Samba realizou isso agora em 2026, um desfile de mini escolas. Mini escola no sentido de crianças, né? Para quê? Para despertar o interesse do cantorzinho, do batuqueirinho, do mestre Sala e porta-bandeirazinha, da comissãozinha de frente. Isso a gente precisa incentivar. A Gaviões já faz naturalmente, né? Fez ao longo de toda a sua história.
mas hoje eu vejo que o próprio samba está muito atento a isso, porque se você não investir na criança, você não vai ter futuro. Ao mesmo tempo que a gente tem que saber ouvir os mais velhos, né? Preservar a velha guarda e ouvir as experiências deles para transferir para essas crianças, para que tudo seja mantido e até a gente consiga um progresso. Um convite para o samba. Então vamos lá, convidamos a todos aí que estejam assistindo esse vídeo para vir até a quadra da Gaviões, a nossa sede mundial, no Bom Retiro, bairro aqui de São Paulo, Rua Cristina Tomás, 183. Durante o período carnavalesco a gente ensaia às sextas-feiras à noite e normalmente aos domingos também. E aos sábados tem pagode, tem roda de samba. E a gente pode se encontrar também sempre nos jogos do Corinthians, né? No Corinthians, na arena aqui no setor norte e fora do país, em qualquer setor que colocar a gente. Onde tiver Gaviões, pode encostar que será bem-vindo. Positividade. Gostou desse bate-papo? Você pode entrar em contato com o Ernesto e com a Gaviões da Fiel pelo Instagram, @Ernesto Teixeira e pelo @Gaviões Oficial. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe todas as nossas dicas turísticas, gastronômicas e culturais no site lugarzinho.com.